Alguém já parou para pensar qual é a lógica por trás de uma fé tão rica e, vamos ser sinceros, muitas vezes tão mal compreendida como a Umbanda? Pois é, sobre isso que vamos conversar. Hoje a gente vai mergulhar nos conceitos do livro Código de Umbanda para tentar desvendar a estrutura e a ciência espiritual que fundamentam tudo isso. E olha, essa citação do livro já começa indo direto ao ponto. De um lado, tem uma religião que se enxerga como um caminho aberto para os mistérios divinos. Do outro, uma percepção pública que muitas vezes rebaixa tudo a magia barata. É justamente essa lacuna, essa desconexão que a gente vai explorar. Então, a grande pergunta é: qual é o verdadeiro código por trás dessa fé? Para tentar responder, a gente vai decodificar a estrutura, a cosmologia e a ciência espiritual que a obra descreve. Vamos lá. Ok, vamos começar do começo, do sistema operacional do universo, por assim dizer. O livro nos apresenta um cosmo que não é nem um pouco aleatório, muito pelo contrário, ele é perfeitamente ordenado a partir de um princípio divino central. A base de tudo, para começar, é monoteísta. Tudo emana de Olorum, o Criador. A ideia principal aqui é a de ordem. O universo não funciona no caos, no acaso. Ele opera de acordo com uma lógica divina muito, muito precisa. E aqui a gente chega num ponto que muda tudo. Segundo a obra, os orixás não são deuses, não no sentido que a gente costuma pensar. A ideia é vê-los como os tronos de Deus, ou seja, princípios fundamentais, quase como se fossem as leis da física que governam cada pedacinho da criação. E claro, isso nos leva diretamente aos seres humanos. Se somos criados à imagem e semelhança do divino, então, em uma microescala, nós carregamos o potencial de manifestar essas mesmas forças. Não é algo que está lá fora, para ser buscado, mas sim uma capacidade interna que pode ser despertada. Certo. Mas se o universo é todo ordenado, como é que essa ordem se manifesta na prática? Bom, o livro nos apresenta um sistema bem claro para isso: as 7 linhas de força. Isso aqui é a espinha dorsal de todo o sistema. Pense em 7 forças primordiais, 7 qualidades essenciais da vida, como fé, amor, conhecimento. São elas que formam a estrutura de absolutamente toda a existência. Essa tabela, ela é praticamente o mapa do código. Dá uma olhada na primeira coluna. Cada linha representa um sentido da vida. Agora, o mais genial: cada uma é regida por um par de orixás. Um deles funciona como um polo positivo, que irradia essa qualidade, e o outro como um polo negativo, que absorve. É um sistema perfeito, um equilíbrio dinâmico. Para ficar mais claro, vamos ver como isso funciona na prática com a linha do conhecimento. Oxóssi é a força que expande, que busca, que impulsiona a razão para o mundo. Em contrapartida, o Ba é a força que concentra, que aquieta a mente para aprofundar o que foi aprendido, sabe? Um não existe sem o outro. São as duas faces da mesma moeda. Agora, vamos sair um pouco do macrocosmo e voltar para o microcosmo. Vamos entender como esse sistema todo grandioso se conecta com a nossa experiência humana. A pergunta que não quer calar é: como esse sistema cósmico gigantesco se torna algo palpável? Como as pessoas interagem com essas energias no dia a dia? E a resposta, segundo a obra, vem direto da fonte. O próprio autor espiritual deixa claro que a ponte entre os mundos é a mediunidade. Sem ela, essa comunicação, essa transmissão toda de conhecimento simplesmente não teria como acontecer. Então, os principais canais de conexão são esses: a mediunidade, que abre a porta da comunicação, os guias espirituais, que atuam como os intermediários, os tradutores, e os rituais, que funcionam como as ferramentas práticas para a gente direcionar e interagir com essas energias todas. E isso nos leva à nossa última parte, que é uma que reformula a prática da Umbanda não como uma superstição, mas como uma forma de ciência. E quanto àqueles elementos dos rituais, né? Velas, ervas, pedras, será que são apenas folclore, uma tradição, ou eles têm uma função específica, quase científica, dentro desse sistema? A chave aqui está em redefinir a palavra magia. De acordo com o livro, não é nada sobrenatural. Magia é, pura e simplesmente, a movimentação e o direcionamento de energias. É uma definição quase física, totalmente focada em processos. Então, o ponto crucial é este. Dentro dessa lógica, os elementos do ritual são como ferramentas tecnológicas. Ervas, pedras, a fumaça, as velas, cada um deles tem propriedades energéticas bem específicas. Eles funcionam como condensadores,
acumuladores ou irradiadores. E os guias espirituais usam essas ferramentas para manipular as energias, por exemplo, num passe, para limpar um campo eletromagnético. Resumindo a história, a visão que o livro apresenta é a de um sistema super complexo onde os rituais seguem princípios de uma física espiritual. Leis de magnetismo, de afinidade, são elas que determinam como as energias interagem e como podem ser manipuladas para fins bem específicos. E é impossível não notar como o número 7 ecoa em toda essa estrutura. 7 linhas, 7 sentidos, 7 forças. Esse padrão não é coincidência. Ele reforça a ideia central de um universo com uma ordem profunda, uma ordem codificada. E para fechar, fica a reflexão. Se toda essa estrutura do cosmos, com suas forças de fé, de amor, de conhecimento, também existe dentro de cada um de nós, então a jornada espiritual, no fim das contas, é uma busca para ativar os nossos próprios códigos internos.